Desculpa só uma coisa, Claro. o Diego. Mas, Orlando, essas sanções, eu sei que por enquanto tá só, como você mesmo colocou, está no momento de discussão, então não estou querendo algo extremamente específico, mas só para entender, seria uma punição civil, ou seja, teria uma alteração no Código Civil para ter uma punição civil no sentido pecuniário, multa, ou seria alguma coisa ligada ao Código Penal? Olha, as sanções. No Código Penal, nós só abordamos pena em uma hipótese, que é quando se divulga fato que se sabe inverídico com uso de robôs e de ferramentas não autorizadas pelos aplicativos para difundir algo que se sabe inverídico, que pode comprometer a segurança, a integridade física das pessoas ou a rigidez do processo eleitoral. E é tudo junto. Quem vai usar robô e ferramenta que não está no aplicativo não é para boa coisa, certo? Então, o tipo penal é para uma quadrilha, uma organização que se estrutura para isso. Muitas pessoas falam, mas não vai pegar o tio do WhatsApp? Não. O tio do WhatsApp precisa de educação. Ele tem que aprender que não pode, pura e simplesmente, distribuir sem checar. Ele tem que ter acesso à internet, a fontes confiáveis. Não é para alcançar uma pessoa individualmente, é para pegar organizações criminosas que se estruturam para difundir fatos que se sabe verídico com o uso malicioso das redes. Agora, a outra questão que você levantou é uma sanção civil? Sim. Porque o que acontece é o seguinte, Sakamoto, nós vamos mudar o regime de responsabilidade das plataformas digitais. O que quer dizer isso? Hoje, a lei da internet do Brasil, o Marco Civil da Internet, prevê o seguinte: uma empresa só pode ser responsabilizada por conteúdo de terceiro, por conteúdo que todos nós publicamos, se a justiça mandar tirar e a empresa se recusar a tirar. A justiça mandou tirar e você não tirou, você passa a ser responsável. O que eu estou propondo há duas novidades. Primeiro, se uma pessoa paga para que o conteúdo que ela publica vá mais longe, se ela faz chamado impulsionamento ou patrocínio, se a empresa recebeu dinheiro para levar aquela mensagem mais longe, ela já é sócia na responsabilidade. Deixa de ser só para quem produziu e passa a ser para ela também. Responsabilidade solidária. Porque não é razoável ganhar dinheiro para divulgar uma ideia que tenha conteúdo ilícito, por exemplo. Então, aqui é uma mudança na responsabilidade. E segundo, nós elencamos uma série de conteúdos ilegais que são publicados e que essas empresas, quando forem notificadas, informadas de que esse conteúdo existe, elas têm que agir. E se elas se omitirem, elas também possam passar a ser responsabilizadas. É o chamado dever de cuidado com determinados conteúdos, que é crimes contra a criança e adolescente, induzimento à automutilação e suicídio, que alcança muito jovem, crime, violência contra a mulher, crime de racismo, terrorismo e crimes contra o Estado Democrático de Direito, além de infrações sanitárias, que é quando você viola as orientações de saúde pública. Então, quando as empresas forem informadas, olha, tem conteúdo ilegal que fere essas leis aqui, elas têm que agir. E se elas se omitirem, a partir daí, elas podem passar a serem responsáveis também. Agora, durante essa semana aí a gente viu algumas fake news, né? Por mais irônico que isso possa ser, sobre o PL das fake news, né? Quer dizer, senadores, deputados, o próprio senador Sérgio Moro, não é? O deputado Deltan Dallagnol, falando sobre esse projeto de lei. Deputado, como é que o senhor avalia o comportamento desses parlamentares, colegas do senhor no Congresso? Eu lamento. E o curioso, Diego, é que Deltan Dallagnol, que é um deputado novo, que era aquele procurador da Lava Jato do Paraná, ele me abordou nos corredores e falou: Orlando, você não pode me tratar daquela maneira, você foi muito agressivo no tweet que você fez, protestando contra o meu tweet. Eu falei: olha, o que você não pode fazer é o que você fez, dizendo que eu relato, proponho uma lei que vai proibir um líder religioso de falar um versículo bíblico no púlpito de uma igreja. Isso é um escândalo. O Brasil tem um Estado laico. O Brasil tem plena liberdade religiosa. Nenhuma lei pode constranger, impedir que a Bíblia ou dogmas de outras religiões. Eu não posso me insurgir contra o Alcorão, que é sagrado para os muçulmanos. Eu não posso me insurgir contra os rituais das religiões de matriz africana, que todos eles são sagrados para os crentes dessa religião.
Então, eu fico, na verdade, Diego, até triste de ver a manipulação da fé. A fé que é algo tão importante para a sociedade, para a congregação das pessoas, ser manipulado de uma maneira tão vil, tão baixa, mas são os nossos tempos. O que me cabe é dialogar, dialogar e dialogar mais. Eu sei que o Brasil hoje está tomado pela polarização política, pela paixão, mas eu acredito que é necessário nós buscarmos a razão. Eu sempre digo, esse texto não é do governo, não é da oposição. Esse texto é de quem não está satisfeito com a internet operar como opera hoje. Quem não está satisfeito de ver gente ganhando dinheiro com discurso de ódio, com extremismo. É contra isso que nós queremos nos insurgir. Queremos transparência. Queremos que a sociedade saiba que existe o chamado algoritmo de recomendação, que é a seleção de quem pode ver e ouvir o quê. Uma última palavra, Diego. Eu acredito que essa lei ela é muito importante para a liberdade de expressão. Por quê? Porque dá instrumento para que o usuário defenda a sua liberdade de expressão. Quando houver uma moderação de conteúdo, ou seja, for retirado um conteúdo de alguém, a empresa vai ficar obrigada a abrir um canal expresso, fácil, acessível ali na tela do seu telefone, para você questionar, para que ela tenha que fundamentar o ato dela. Se você tiver razão, ela tem que repor aquela publicação. E eu estou preocupado porque na época dos algoritmos, a liberdade de expressão não se realiza, porque não basta eu falar. Eu tenho que ter direito de falar, mas a informação tem que circular, porque a liberdade de expressão também pressupõe que alguém ouça. E os algoritmos de recomendação criam bolhas e você só ouve o que você concorda. É isso que é a base dessa fratura que a gente vive na sociedade brasileira. Por isso que eu creio que é oportuno votarmos essa lei. Pode não ser um texto perfeito? Pode. Pode ser melhorado até a última hora? Pode. E a abertura que eu tenho, se depender de mim, até o último segundo, nós podemos corrigir imperfeições para termos um texto adequado a fortalecer a internet como um lugar de conexão de pessoas, difusão de cultura e de oportunidades para todos. Deputado, eu sei que o nosso tempo está super esgotado já, mas uma coisa bastante rápida. A gente apurou que tem setores no governo federal que defendem que se passar o projeto de lei assim, aberto, sem a agência reguladora, sem uma indicação da Anatel, de uma forma mais ampla, que a competência para verificar o cumprimento das obrigações poderia ficar, inclusive, com a Secretaria de Direito do Consumidor do Ministério da Justiça. O senhor concorda com isso, não? Eu não acredito que a votação final passe aberto, sem parâmetros. Eu, como disse, retirei aquela entidade autônoma de supervisão para desinterditar o debate e a discussão fluir, seguir. E isso já acontece. A Anatel, como disse, está na mesa, ajustar os termos para valorizar a autorregulação e o judiciário aplicar sanções pelo não cumprimento da pena está na mesa. A Senacom era uma hipótese que já foi colocada antecipadamente, mas eu temo que seja um debate que não volte à mesa, levando em conta o ambiente da Câmara dos Deputados, porque também, é claro, os membros do governo têm direito de pensar o que quiser, propor o que quiser, mas é sempre bom levar em conta qual é o ambiente que nós temos na Câmara dos Deputados. Não é um ambiente simples, viu, Sakamoto? Não, acredite, não é um ambiente simples. Eu agora há pouco falava com uma colega deputada que ela falou, mas Orlando, não pode mexer nisso, você não podia ter mexido naquilo. Eu falei, é claro que eu não podia. O texto que está lá não é exatamente o que pensa o deputado Orlando Silva. Nem tudo que está no texto é o que eu penso, e nem tudo que eu penso está no texto, porque a minha condição não é de um parlamentar isoladamente que vai defender as suas teses, é a posição de quem tenta mediar conflitos, muitos conflitos, graves conflitos, às vezes conflitos fora da realidade. Mas eu sou otimista, eu sou um homem crente, eu acredito que nós vamos reunir forças para ter uma boa proposta, um bom texto que sirva ao Brasil, e vamos aprovar isso na próxima terça.